Boa noite, meus irmãos. Eu sempre pergunto e vou perguntar, você já deu uma boa noite para a pessoa do teu lado? Porque a vida às vezes é tão corrida, às vezes a gente chega tão rápido, né? E a gente não dá nem um sorriso para alguém. Você já deu um sorriso? Já deu? Isso. Glória a Deus. O tema dessa noite é revisando os fundamentos. O fruto através de nós. Samuel, nas primeiras semanas, ele ministrou sobre nós o fruto em nós. Depois foi o fruto entre nós. E aí, nesse momento agora, o fruto através de nós. O fruto em nós nos chama a qualidade. O fruto em nós tem a ver com o aspecto do propósito eterno de Deus, que é a qualidade. O fruto entre nós tem a ver com a unidade. O fruto entre nós, unidade. E o fruto através de nós tem a ver com a quantidade. Então, esse tema está plenamente baseado no propósito eterno de Deus. E dentro do fruto através de nós, nós vamos falar hoje sobre o serviço comum. Quantos já ouviram falar nessa expressão? Levanta a mão para mim, o serviço comum. Agora abaixa, por favor, esses aí são os que com certeza têm mais de 5 anos de caminhada, 10 anos, 15, alguns dinossauros. Quantos não ouviram falar sobre o serviço comum? Nunca ouviu essa expressão, serviço comum? Pode levantar a mão. Isso, obrigado. Esse termo, serviço comum, é um termo que a gente sempre usou, uma doutrina que a gente sempre falou, e sempre falou de 2 tipos de serviço na igreja. O serviço comum e o serviço específico. E o serviço comum é um serviço que, na verdade, não tem a ver com o teu dom, não tem a ver com a tua especificação, com o teu modelo, mas é um serviço que é para todos fazerem. Não tem a ver com o teu grau de intimidade, não tem a ver com o teu grau de espiritualidade, de maturidade, não tem a ver, mas o serviço comum, como o termo diz, é para toda a igreja. Desde o dia que eu decidi caminhar com Jesus, a partir desse momento eu já estou habilitado ao serviço comum. O serviço que é nosso, que é a pregação do Evangelho. Eu lembro que eu entendi que a gente deveria pregar o Evangelho no começo da minha caminhada, só que eu tinha a insegurança de muitos irmãos. Eu falava, como que eu vou pregar o Evangelho? Como que eu vou proclamar o Evangelho? Eu não sabia como. Eu não tinha textos bíblicos gravados, eu não conhecia o caminho de Romanos, eu não sabia a profundidade de falar da vida, da obra de Jesus. Então, o que eu dizia para as pessoas? Jesus te ama. E nesse Jesus te ama, eu lembro de um irmão que falou, subindo ali a subida do centro de São Pedro, ele novo convertido, o Espírito Santo pediu para ele voltar e dizer Jesus te ama. E ele subindo de bicicleta, ele encontrou uma pessoa, o Espírito Santo falou, volta e diz para ela que eu a amo. E ele voltou, direcionado pelo Espírito, e falou, moça, eu só quero dizer uma coisa para você, Jesus te ama. Montou na bicicleta e foi embora. Anos depois a gente foi ouvir esse testemunho, ela desceu o centro de São Pedro chorando com aquele Jesus te ama, foi para casa e chegou a uma conclusão. Jesus me ama, então eu preciso me entregar a Ele. Ela se entregou a Ele, Deus restaurou a vida dela e hoje ela é uma pastora no rebanho, esposa de um pastor. Tudo por causa de um Jesus te ama. Então o serviço comum é um serviço para
todos nós. E desde que nós nos convertemos, nós começamos a fazer algumas perguntas. E a primeira é, à medida que nós queremos fazer algo, a gente diz qual é a obra de Deus. E a segunda pergunta é, do que nós precisamos para realizar a obra de Deus? Normalmente as pessoas dizem, eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero me envolver com a obra de Deus, eu quero estar envolvido com a obra de Deus. Isso renova a nossa fé, isso fortalece a nossa vida. Lembro de uma vez que a gente foi numa conferência e a gente gravou aquele texto de João 10, quando Jesus diz, eu sou a porta, João 10, acho que é 9:10, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Realmente é isso que acontece com alguém que entra em Jesus e depois entende que precisa sair. Sair no sentido de proclamar, de falar para as outras pessoas. Porque é normal você que experimentou alguma coisa boa, você procurar as pessoas que você conhece ou as que você não conhece e dizer para elas o que você experimentou. Eu ouvi um ateu falando a respeito do proselitismo para ele, que era o fato de alguém que acredita em alguma coisa tentar fazer outras pessoas acreditarem. E ele era ateu. E ele disse o seguinte, eu entendo e eu compreendo plenamente alguém que acredita em alguma coisa e tenta fazer proselitismo. Porque essa pessoa que tenta fazer proselitismo e levar outras pessoas a acreditarem naquilo, é porque ela de verdade acredita em uma coisa, e a coisa que mudou ela, aquilo que mudou, a mensagem que mudou ela, ele quer que essa mensagem alcance todas as outras pessoas. E ele falou, eu não entendo o contrário. Alguém que diz que recebeu uma mensagem, e no nosso caso, a mensagem, o evangelho, e essa pessoa que fica quieta e vive a vida como se nada tivesse acontecido, ou nada acontecendo, ele diz, eu não entendo essa pessoa que recebeu essa mensagem e não passa. E ele faz uma comparação, imagina que você está vendo que um caminhão está vindo a alta velocidade, uma Scania. Em alta velocidade você vê que as pessoas que estão ali, elas vão ser atropeladas por aquele caminhão. E ninguém vê o caminhão, ninguém acredita que um caminhão está vindo desgovernado, mas você sabe e você acredita naquilo. O mínimo que a gente deva fazer baseado nisso é, eu vou avisar todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que eu me encontrar, eu vou avisar que está vindo algo e esse algo vai vir de verdade e vai atropelar todo mundo. Bom, se nós cremos no Evangelho e nós sabemos que o Evangelho não é uma pessoa falando para outras sobre coisas boas. O Evangelho é alguém vivo falando para mortos espiritualmente. Se o Evangelho é isso e as pessoas que não creem em Jesus estão indo ao inferno, é como se fosse esse caminhão que está descendo desgovernado, porque a Bíblia diz em Marcos 16 que quem não crê será condenado. É como se fosse um caminhão vindo desgovernado e eu ficar quieto e deixar com que isso leve todas as pessoas a essa condição. Se nós, digo eu, tivesse revelação profunda disso, nós não iríamos nos calar nunca de pregar o Evangelho. Seja pelo testemunho, seja pelas redes sociais, muito do que nós usamos as nossas redes sociais, nós iríamos aproveitar para cumprir o nosso serviço comum. Porque eu acredito que uma das coisas mais maravilhosas, quando a gente abrir o olho, no segundo momento da eternidade, é olhar e falar, ali tem uma pessoa que eu fui um instrumento do amor de Deus, para ela hoje viver eternamente comigo. Qual é a obra de Deus? Dentro do serviço comum, do que nós precisamos para realizar a obra de Deus? Repete comigo assim, a obra de Deus é nos fazer crer
em Jesus. De novo, a obra de Deus é nos fazer crer em Jesus. Rony, onde está escrito isso? João, capítulo 6, verso 28. Diz o seguinte, eu vou ler o 28, eu queria que vocês lessem o 29 ali no telão. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que fazermos para realizar as obras de Deus? Verso 29, por favor, vocês. Vou repetir. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: o que fazermos para realizar as obras de Deus? Olha para cá. Então, o nosso Pai trabalha com um objetivo, para realizar algo, uma coisa: fazer com que todos os homens creiam em Jesus. A obra de Deus é nos fazer crer em Jesus. O Pai trabalha para isso, o Espírito Santo trabalha para isso, e é o nosso papel, a nossa maior obra, ou digo, a obra da igreja é se juntar ao Pai e fazer com que todas as pessoas creiam em Jesus. Confiem plenamente as suas vidas a Jesus. Essa é a obra de Deus. De acordo com isso, do que nós precisamos para realizar a obra de Deus? Quais são os quesitos para realizarmos a obra de Deus? O primeiro, Romanos 5,5, é o amor. Normalmente, quando a gente reúne a igreja, e às vezes nós nos pegamos querendo experimentar mais um tempo de experiência quando a gente sai para evangelizar do que amar as pessoas. Às vezes as pessoas dizem: nós vamos sair para evangelizar. E normalmente isso é característica dos jovens. Eles dizem: hoje eu quero ter experiência com Deus. Não é isso? Hoje eu quero ver se eu consigo expulsar um demônio de alguém. Eu quero ver se eu consigo curar alguém. Vou impor as mãos sobre alguém porque eu quero ter experiências com Deus. Embora seja bom você querer ter experiências e aventuras com o nosso Pai, o requisito básico e mais importante é o amor. Porque eu amo as pessoas, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É por isso que eu vou pregar. E aí eu não preciso de apenas um ajuntamento público e uma seleção de irmãos no meio da igreja para a gente evangelizar. Estava falando em Niterói, e essa é a verdade. Eu disse, é anormal hoje, e deveria ser normal, nós separarmos um dia e falar assim: amor, vamos junto evangelizar? Vamos juntos sair na rua, encontrar os nossos amigos, encontrar pessoas, eu e você, ou dois irmãos, dois amigos, hoje nós vamos sair para evangelizar. É anormal a gente passar na rua e ver um irmão com um microfone, uma caixinha de som, e dizendo: se arrependam porque está vindo o reino de Deus. Nós passamos e às vezes muitos de nós ficamos envergonhados por aquela atitude. É anormal a gente entrar num ônibus e ver alguém se levantar no ônibus e dizer: atenção, eu tenho uma mensagem para todos vocês aqui no ônibus. E a mensagem é a respeito de Jesus, não uma religião, mas um relacionamento com Deus. Se nós tivéssemos revelação e amor por Deus, que é o que precisa para fazer com que outras pessoas creiam em Jesus, nós teríamos essa prática normal na nossa vida. Como eu orei no começo, eu acredito, sinceramente, que Deus quer nos moldar para a gente sair daqui hoje praticando o serviço comum, expressando um fruto através de nós. O amor pelas pessoas, o amor
pelaquele que se perde. Se nós conseguíssemos olhar para alguém, imagina isso. Se tivéssemos a revelação de olhar para alguém e pensar, ali vai uma alma. E a palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Qual seria o nosso olhar para a próxima pessoa que a gente sair na rua, próximo parente que a gente encontrar, amigo, escola que a gente for estudar, pessoa que nós vamos nos encontrar amanhã? Qual seria o olhar para essa pessoa? O amor é um requisito. Segundo requisito é o poder. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. E aí ele vai dizendo os lugares. Um filho de Deus, uma filha de Deus que não manifesta poder, ele manca no Evangelho. Alguém que não manifesta o poder de Deus, ele está mancando no Evangelho. Porque se nós queremos ser igual a Jesus, e nós olhamos para as Escrituras e vemos Jesus cheio de amor pelas pessoas, mas também nós vemos Jesus, por causa do amor, manifestando poder. Amor sempre, poder de vez em quando, mas é normal. O poder credibiliza o Evangelho. Se você chegar num lugar e alguém estiver possesso de um espírito imundo, e você chegar e você começar a pregar para aquela pessoa, e a pessoa possessa, e você perceber isso, expulsar aquele demônio, todos os que estão à volta vão parar para te ouvir. Se você chegar num lugar e uma pessoa estiver doente, e você orar por ela, e ela instantaneamente, você ousadamente falar, procura ir, procura a tua enfermidade, e a pessoa disser, eu estou plenamente curada. Quantas pessoas estiverem à volta de você, todas elas vão parar para ouvir o que você tem. Alguma coisa diferente de todo mundo você tem. Você tem o poder de Deus. Eu lembro, vou falar mais um pouco na frente sobre isso. Eu lembro que uma vez eu estava vindo na rua e eu fui evangelizar um camarada que estava bêbado. E eu comecei a falar de Jesus para ele, e é muito bom você treinar em alguém que está bêbado. Porque o que você falar para ele está tranquilo. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele, na rua ali. Quem conhece o Porto da Aldeia, perto da barbearia de Chico, Douglas. Perto da barbearia de Chico, ali eu comecei a falar de Jesus. E aí o camarada foi e ficou endemoniado. E eu falei, meu Deus do céu, aqui na rua. E aí eu lembro que eu falei, vou expulsar esse demônio, mas não vou deixar ele fazer alvoroço. Aí eu falei, em nome de Jesus, me acompanha. Virei as costas, fui para um cantinho. Aí ele veio, todo endemoniado atrás de mim. Expulsei o demônio dele, preguei, ele se converteu. E eu fui para casa chorando, agradecendo a Deus. Quando você manifesta o poder de Deus, o Evangelho é credibilizado. Mateus 22:29 diz, errais, não conhecendo o quê? Nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Alguém que se move no poder de Deus e busca isso, é alguém diferente. O livro de Charles Finney, Uma Vida no Espírito, ele diz que quando ele percebia que lhe faltava poder do alto, ele dizia, então eu ia para o jejum. E eu ficava jejuando até eu perceber que quando eu proclamasse, seja no encontro público, seja andando na rua, até eu perceber que o poder de Deus tinha voltado. E a maior manifestação de poder é o poder de imprimir no outro a necessidade de Deus. Imagina você chegar num grupo caseiro e você começar a compartilhar, e ao término do grupo caseiro, as pessoas estarem com o coração queimando, dizendo, eu quero Deus. Você encontrar pessoas e começar a falar para elas, e elas serem tomadas de um quebrantamento e da necessidade de que ela quer Deus. Esse é o maior poder. O poder de gerar no próximo o desejo por Deus. Numa conversa, num aconselhamento, ligando para algum parente, conversando com alguma pessoa, imprimir no outro
essa necessidade. A pergunta é: você tem manifestado esse poder? Você quer manifestar esse poder? Terceira coisa que precisamos para realizar a obra de Deus, então, é a proclamação. Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Por favor, levanta a mão. Tem evidência de falar em línguas? Levanta a mão aí. Queria que você desse uma olhada para o lado, desse uma olhada para o outro, visse. Pode abaixar. Quantos eram no cenáculo quando o Espírito Santo veio? Eram quantos irmãos? 120. 120 irmãos mudaram, fizeram Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra, virar de cabeça para baixo. Se temos aqui mais de 120 pessoas, e se temos aqui 120 pessoas batizadas com o Espírito Santo, Cabo Frio deveria estar tremendo. São Pedro da Aldeia deveria estar tremendo. Somos pessoas que recebemos isso. E Jesus falou: vocês vão receber poder com um objetivo: a proclamação do Evangelho. Recebereis poder para serem minhas testemunhas. A proclamação do Evangelho é o que nós precisamos. Pode ser que nesses dias você esteja buscando o amor. Pode ser que nesses dias você esteja buscando o poder. Mas a gente tem que dar mais um passo em direção à proclamação. Você tem que orar antes de sair de casa e dizer: Espírito Santo, eu quero estar sensível aonde o Senhor quer falar. O que o Senhor quer ministrar às pessoas? Me revela a vida das pessoas. Quero me mover dessa forma. Vou falar isso mais um pouco para frente. E o quarto ponto que precisamos para realizar a obra de Deus é o envio. Nós não podemos ir na força do nosso braço. Não podemos ir achando que nós podemos fazer. Algumas pessoas foram expulsar um demônio e quando o demônio se manifestou, eles disseram: em nome do Deus de Saulo e de Saulo e de Paulo, nome de Paulo e do Deus de Paulo, eu te conjuro a sair. E aí o demônio falou: eu conheço tanto Paulo como o Deus de Saulo, mas você, quem é? Enviado por quem aqueles homens fizeram aquilo? Missão com sucesso é feita com filho. Outro ponto importante, importantíssimo na pregação do Evangelho, na propagação, é a oração. Eu creio, tenho experimentado nesses dias isso e tenho visto isso, como que quantas vezes eu saía e anunciava a alguém o Evangelho, numa conversa, num aconselhamento, encontrando com uma pessoa na rua, e qual era o nível de resultado que eu via na vida das pessoas. E como nesses dias, com a oração, no quarto, buscando a Deus, como você vê o resultado? 2 Tessalonicenses 3:1, Paulo fala da importância da oração na propagação do Evangelho. Vamos ler em nome de Jesus, no 3. 1, 2, 3. Irmãos, eu queria que vocês orassem para que a palavra do Senhor não só se propague, mas que além de ser propagada, a palavra seja glorificada, seja vista como diferente de tudo, seja notada, seja percebida numa comunidade, seja percebida numa casa, a palavra seja glorificada. Como também está acontecendo entre vós. Eu lembro que eu estava orando a Deus, buscando a Deus, e aí os irmãos, a gente sentou e nós fomos desafiados a buscar as pessoas que estavam ausentes. Ausente de um grupo caseiro e ausente do encontro público. E é a função do pastor, deixar 99 e ir atrás da ovelha que se perdeu. E aí nós sentamos e fizemos uma relação, e a gente olhou, e a gente acreditava que tinha feito tudo o que poderia ter feito para que aquela pessoa permanecesse em Cristo. E a gente olhou a relação, todos nós
sentamos e olhamos as relações e ficamos olhando para ela. E aí, depois de mensurar e olhar, começamos a orar. Começamos a orar a Deus. Orar e falar, Senhor, essa pessoa aqui, nos dá ela. Senhor, essa pessoa nos dá. E começamos a orar diante de Deus e pedir a Deus. Porque de nós mesmos já tínhamos conversado e falado, e o tempo estava longe, e eu lembro que a gente orou, e no dia no carro nós fomos orando. Eu e Mariana falamos, amor, vamos orar. A gente está indo visitar essa pessoa, a gente já está um tempo sem estar lá. 2 anos que ela estava praticamente afastada. E aí a gente começou a orar no carro e Deus nos tomou com quebrantamento e oração. E nós entramos na casa da pessoa. Quando a gente chegou na casa do casal, a gente sentou e meio sem graça do que falar, 2 anos sem estar junto. E a gente sentou e eu só falei assim, eu queria orar por vocês. Queria orar com imposição de mão pela vida de vocês. Vocês aceitam? E o casalzinho lindo falou, não, a gente aceita. E aí a gente impôs as mãos e começamos a orar. Mariana orando pela esposa e eu orando pelo esposo. A gente começou a orar por eles. Orar, e começamos a chorar de amor pela vida deles. E aí quando terminou aquela carga de oração que estava no coração, a gente sentou e eu só perguntei assim, o que Deus está falando com vocês? E aí, aquele moço, aquele jovem, casado, esposo, tomou a palavra e falou, eu vou dizer uma coisa, Rony. Quando eu soube que você ia vir, eu falei para minha esposa, eu não quero mais nada, eu não quero mais saber, não quero mais caminhar, tá bom, chega. Mas, quando vocês entraram ali naquela porta, a expressão que ele usou me chamou a atenção, Deus entrou naquela porta. E eu quero dizer uma coisa para você. Quero voltar para Jesus agora. Minha vida não tem como seguir sem Ele. Eu quero refazer a minha aliança agora. E aí, eu falei para a esposa, e aí, o que você tem a dizer? Aí ela começou a chorar. Ela falou, esse homem falou para mim isso, que ele não queria. Falou para mim que ele não queria mais caminhar, mas ele está dizendo aí que quer, eu quero. E aí a gente refez a aliança, começamos a caminhar. Esses irmãos muito preciosos estão já reinseridos num grupo caseiro. O líder do grupo caseiro já anunciou ele, falou, está de volta esse casal, para estar entre nós. Deus faz por meio da oração. Se você semear, pode ser que você recolha a 30 por 1, mas eu acredito que o segredo de recolher 100 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, no teu serviço a Deus, no teu ministério, é a oração. Bom, e aí agora a gente vai para a prática. 2 coisas que a gente quer abordar, princípios e orientações práticas sobre pregar e objeções das pessoas ao pregarmos. Princípios e orientações práticas e objeções das pessoas. Dentro dos princípios e orientações práticas, a gente precisa entender que a pregação se divide em 2 pontos. Primeiro, o método. O segundo, o conteúdo. Dentro do método, a pergunta é, como que nós vamos fazer? E normalmente nós, por causa de uma insegurança, às vezes nós nos tornamos conviteiros. É uma palavra que nem existe na Bíblia. Nós dizemos para a pessoa, eu queria convidar você, vai ter uma reunião muito especial lá, e tem muitos jovens lá. Os caras fazem umas coisas muito maneiras. De vez em quando nós fazemos alguns eventos top, e eu queria te convidar para você ir lá. É assim que normalmente nós fazemos tradicionalmente. E aí nós perguntamos, olha, e aí, você está pregando para alguém e a pessoa, não, convidei ela. Não. Você está pregando o evangelho para alguém e nós convidamos. O convite, ele precisa vir depois da proclamação. Eu lembro que teve um irmão que estava muito crisado, e eu comecei a falar do evangelho do reino para ele. Ele estava muito crisado. E eu fui falando do evangelho,
E aí eu falava para ele, olha, se prepara que eu não vou te convidar. Ele ficou me olhando assim, eu falei, não vou te convidar. Não vai me convidar? Não, não vou convidar. Normalmente eu faço isso. Eu começo a pregar o evangelho para a pessoa e eu não convido a pessoa, só vou pregando e testemunhando. Eu lembro que com primo foi assim. Eu fui pregando para primo no quartel, falando de Jesus para ele, e ele falava, Rony, me ensina, Tinoco, me ensina a tocar violão. E aí eu ia, sentava com ele ali, atrás do quartel, enquanto não bradava, e eu ia arranhando, e ele arranhando de um lado e eu arranhando do outro. Tudo intencionalmente. E fui falando de Jesus, e ele foi ficando convicto, e um dia ele decidiu caminhar com Jesus. E aí a gente orou, ele fez oração de confissão ali no quartel, e eu falei, agora eu quero te levar para o meio dos irmãos, para você confessar Jesus publicamente. Aí ele, tem isso? Eu falei, tem. A Bíblia diz que aquele que confessar diante dos homens, e eu quero, e eu achava que confessar era ir na frente só. E aí eu falei para ele, então você vai ter que confessar diante dos homens. E ele falou, então tá bom. Aí fomos para a reunião, ele já estava convicto. E aí ele só falava assim, Tinoco, a hora que o pastor falar, você me avisa. Eu falei, não, tá bom. E ele, Tinoco, chegou? Eu falei, não, fica tranquilo, vai chegar, vou te avisar. E aí quando chegou a hora, o pastor falou, vem aqui na frente. Ele falou, é agora? Eu falei, é agora. Ele, grandão, levantou e foi lá na frente. E desde esse dia, convicto, nunca mais se desviou. Eu lembro que com o Arthur já foi diferente. Quando a gente começou a caminhar junto, Arthur era novo convertido, eu falei, Arthur, vou falar uma coisa para você. Você precisa falar para todo mundo que você pregou, que você agora é cristão. E ele falou, como é que eu faço? Eu falei assim, eu tenho um terno de papai lá em casa. Nós vamos sair de terno e gravata. Eu e você. Cadê aquela Bíblia Thompson? Ele falou, aquela. Nós vamos andar na Praça de São Pedro, vamos andar ali na Rua da Parra, onde tem os camaradas todos ficavam, todo mundo vai ver. E ele falou, então vamos embora. Coloquei o terno de papai nele, só que a gravata, a camisa não fechava até em cima. O último botão não fechava. Eu falei, Arthur, se não fechar, fica igual bêbado. Ficava igual o João Canabrava, com o personagem que tinha. Eu falei, meu irmão, tem que fechar. Ele, Rony, eu não estou conseguindo fechar. E aí fomos andando. A gente, dias antes, a gente tinha ido para um retiro, e o presbítero lá falou, olha, Rony e Arthur, fica lá e toma conta que a igreja vai chegar e vocês... E aí deixar 2 jovens num retiro, a gente começou a brincar de jiu-jitsu, eu e ele. E eu tomei o prejuízo, né? Ele me deu um chute no olho e eu fiquei com o olho roxo. E aí, botamos terno e gravata no outro dia. Bíblia, eu com a Bíblia Thompson, que eu tenho até hoje. E ele com a dele também. E a gente foi andando no centro de São Pedro e a gente foi para o aniversário. Lá no bairro São João, de uma congregação lá. Foi a primeira vez que Alexandre me viu. Alexandre falou, Rony, a primeira vez que eu te vi, você estava de terno e gravata e com o olho roxo. Coisa de quem está começando. Como vou pregar o evangelho? Você precisa compartilhar a tua fé em Jesus com pessoas do teu ciclo. É só você começar a dizer o que Deus fez na tua vida. Atos 1:8 fala de Jerusalém. Um lugar onde você é conhecido. Normalmente nós vamos pregar em outros lugares onde não nos conhecem, mas como é bom você ir para a tua rua, você ir para a tua cidade, você ir para o teu bairro onde você foi criado e todo mundo te vê, e você falar com um e falar com outro e falar, olha, eu quero dizer para você que Jesus mudou a minha vida. Como é bom você ir para os teus ciclos de amigo. Procure nesses dias os teus ciclos de amigo. Pessoas que te viram crescer, para você voltar e falar. É assim, é pregando no método, na estratégia, com pessoas do teu ciclo. Às vezes ficamos travados em falar para pessoas estranhas. Comece com pessoas do teu ciclo e depois vai para pessoas estranhas. Eu lembro que Leco disse para mim um dia, numa caminhada de oração, ele falou, Rony, eu estou com dificuldade de pregar o evangelho. E a gente estava numa caminhada de oração no centro de São Pedro, aí eu olhei um bêbado. Eu falei,
Já sei. Eu falei, Leco, vamos ali rapidinho. Ele falou, e aí? Aí o camarada indo embora com o cachorro. Eu falei, ô meu amigo. Aí ele olhou para trás, vai meu bobade. Aí que eu cheguei perto, eu falei, meu camarada tem um negócio para falar para você. Aí Leco travou, mas depois começou a falar de Jesus. E aí quando terminou, que a gente pregou o evangelho para ele, ele falou para a gente, quando você vier de longe eu vi um anjo branco e um anjo negro. Visão de Deus. Primeiro, método. Segundo, conteúdo. O que eu vou falar ou o que não pode faltar na semente? Quais são as verdades que não pode faltar na semente? Repete comigo. O nome de Jesus. Se você for pregar o evangelho para alguém, as pessoas normalmente dizem Deus. Deus é bom, porque Deus. Mas a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, vai se dobrar, toda a língua vai confessar ao nome de Jesus. Não pode faltar na tua pregação o nome de Jesus. Segundo, não pode faltar a obra de Jesus, que ele era Deus, é Deus, e ele, o verbo se fez carne. As pessoas precisam conhecer e entender a obra de Jesus, não só aquele Jesus personagem, que nasceu de Maria e viveu como homem. Precisam entender o querigma, precisam entender o que aconteceu antes. Ele estava com Deus, João 1:1, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Precisam entender todo o processo. Jesus, Deus, e se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. Você precisa pregar isso para as pessoas. Fez grandes obras, operou grandes obras, morreu na cruz, ressuscitou, foi exaltado, ascendeu aos céus e voltará. Toda a obra de Jesus você precisa pregar para as pessoas. Terceiro, você precisa falar do que ninguém quase fala, o senhorio de Jesus. Vamos ver esse texto. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Verso 36. Pedro tinha se levantado, estava todo mundo cheio do Espírito Santo. Para os incrédulos estava todo mundo bêbado. E eles estavam cheinhos do Espírito Santo, como diz um amigo meu, você está cheinho, hein? Cheios do Espírito Santo. E aí Pedro começou a pregar. E no verso 36 ele diz, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. Você precisa pregar o senhorio de Jesus. As pessoas hoje querem um relacionamento com Jesus guarda-vida só. O Jesus que salva. O Jesus que tira da vala. Mas o evangelho, se você for entender, isso é um erro teológico ao longo de anos. Pregue que Jesus é o Salvador. Mas se você for observar o evangelho, você vai observar Paulo falando aos Romanos, no capítulo 10, verso 9 e 10, ele diz que nós devemos confessar Jesus como nosso, não é Salvador, embora ele é Salvador, mas as referências de Jesus, Quírios, máxima autoridade sobre os homens, é muito maior do que Jesus Salvador. Você precisa pregar o senhorio, porque quando você prega o senhorio, você prega que todos os homens se arrependam do quê? Da sua independência de viver longe de Deus. Você deve pregar isso às pessoas. Às vezes as pessoas vêm à frente aqui e às vezes elas não entenderam ainda o evangelho. Alguém precisa sentar com elas e pregar o evangelho, o senhorio, o governo. A partir de agora, quem domina e governa a tua vida,
você vai morrer para um dono chamado pecado. O teu dono não é você mesmo, é o pecado que te domina. E quando você morre para o pecado, você nasce para um novo dono. Esse novo dono se chama Jesus Cristo. Romanos 7, Paulo falando do casamento, na verdade ele está dizendo dos dois senhores. Ele está dizendo do pecado como dono e de Cristo como dono. Quando alguém vai ao batismo e ele desce as águas, o dono dele perde o direito sobre ele. O pecado perde o direito. E aí, a Bíblia diz, Paulo fala, não estar mais debaixo do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Quantos cristãos ainda acreditam que não conseguem vencer um pecado de impureza, um pecado de avareza? Mas a Bíblia diz, vocês não estão mais debaixo do pecado, vocês estão debaixo da graça. Há uma vida libertadora, vitoriosa, há uma lei muito mais forte. O Watchman chega a dizer que alguém que nasceu de novo é como um pássaro, onde tem duas leis atuando sobre ele. A lei da gravidade e a lei da vida. São duas leis atuando sobre um pássaro voando. Se aquele pássaro tiver um infarto, e botar aquela cruzinha igual desenho animado, e cair, qual foi a lei que operou sobre ele? A lei da gravidade. Vai jogar ele no chão, ele não vai conseguir voar. Mas o que faz ele vencer a lei da gravidade que continua operando, querendo operar sobre ele, qual é a lei? A lei da vida. Porque eu tenho vida, ainda que o pecado queira se apresentar a mim, ainda que a minha carne é fraca, ou melhor, também forte para o pecado, existe uma lei que opera em mim, a lei da vida, que me faz vencer em Cristo, que me faz me arrepender dos meus pecados, confessar os meus pecados e ser transformado pelo Evangelho. O que não pode faltar, que Jesus Cristo é o Salvador. Porque quando tu diz que Jesus Cristo é o Salvador, você está dizendo que Ele está perdido. Você está perdido. Você está indo passos largos para a perdição. Por que perdemos a prática de falar sobre o inferno? Não que vamos colocar medo nas pessoas, mas precisamos falar sobre a verdade. Foi isso que me causou temor. Quando minha irmã falou, Rony, existe céu e existe inferno. E aí eu pensei, bom, se eu não tenho Deus, eu vou ao inferno. Segundo ponto, dentro do serviço comum, objeções das pessoas ao pregarmos. Primeira, as pessoas normalmente dizem, creio em Deus e procuro fazer sempre o bem. Eu não vejo necessidade de frequentar a igreja. Quantos já ouviram isso de alguém? É ou não é? Eu creio em Deus, meu filho. E eu procuro sempre fazer o bem. E eu não vejo, sinceramente, meu filho, necessidade de frequentar a igreja. Atos 2, 44. Se você crer, a Bíblia diz, todos os que creram estavam e tinham tudo em comum. Não tem como alguém dizer que nasceu de novo e não amar a igreja. Coloque dúvida em alguém que diz que nasceu de novo, mas não quer estar com a igreja. Todos os que creram, é natural. É como aquele rebanho de ovelha que começa a andar todos juntos em direção ao mesmo lugar. Para um onde vai, os outros vão. Todos os que creram estavam juntos. E não só estavam juntos, tinham tudo em comum. Efésios 2, 8 e 9, combatendo essa coisa de sempre fazer o bem, porque pela graça sois salvos. Diz comigo, pela graça. Por meio, mediante a... E aí ele diz, isto não vem de vocês. É dom, é presente de Deus. E ele continua dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se você sempre faz o bem,
eu quero te dizer que você não vai ser salvo pelas tuas obras, porque Efésios 2, 8 e 9 diz que é pela graça de Jesus, por meio da nossa fé nele. Hebreus 10, 25, para essa desculpa, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia, com letra maiúscula, se aproxima. Como você vai admoestar? Como você vai cumprir as mutualidades bíblicas? Sem congregar. Segunda desculpa, já sou filho de Deus. Deus é amor. Ele não vai condenar um ser humano criado por ele. Um camarada meu falou isso para mim no quartel. Ele falou, Tinoco, vou falar uma coisa para você. Você acha que é assim do jeito que você está falando? Você acha que é assim? Eu falei, eu acho não. Eu tenho certeza. Por que você tem certeza? Porque a palavra fala. E aí ele falou para mim, não vai ser assim não. E aí um dia eu tinha aprendido com um amigo meu, pegar esse tipo de pessoa. E eu falei para ele assim, então eu vou te falar uma coisa. Se o que você está falando é a verdade, e do jeito que você está falando é a verdade, todo mundo vai ser salvo, é isso? Ele falou, lógico, pô, Deus é amor, rapaz. Eu falei, então, como é que você está depois da morte? Ele falou, eu estou bem. Eu falei, e eu? Está bem também. Foi, pô, então, no teu pensamento, você está bem e eu estou bem. Fechou? Fechou. Eu falei, agora, se for do jeito que eu penso, e se for a verdade do jeito que eu estou pregando para você, a respeito do que eu estou pregando, eu estou bem? E ele ficou quieto, pensando. Eu falei, eu estou bem. Sabe por que eu estou bem? Por causa de Jesus. Por causa da fidelidade dele à palavra. Eu creio no Evangelho. Eu creio em Jesus como meu dono. Então eu estou bem. Mas de acordo com o que eu creio, você está na furada. Aí ele ficou me olhando. Eu falei, ó, a respeito da vida após a morte, é muito melhor você ter 100% de chance do que só ter 50% de chance. A partir desse dia, ele nunca mais entrou nesse assunto comigo. E ele falou para mim, ele terminou dizendo, Rony, você está me arrebentando. Eu falei, por quê? Ele falou, quando chegar lá no céu, você é indesculpável. Eu falei, é isso mesmo. Já sou filho de Deus, Deus é amor, Ele não vai condenar um ser humano criado por Ele. João 1,12, sobre todos dizerem que são filhos de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Repete comigo essa expressão, ser feito. Nascer uma coisa, ser feito é outra, ser formado, ser feito, filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse crer não é qualquer crer, é confiar. João 10, 9, Jesus disse a respeito disso, eu sou a porta. Se, condição, alguém entrar por mim, não é para todos, é só se alguém entrar por mim, será salvo. O que ele está dizendo? Está colocando uma condição, que alguns vão entrar. Lucas 13, 23 e 24, e esse aqui é muito claro, presta atenção, se quiser anotar. E alguém lhes perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vou repetir a expressão, muitos procurarão entrar e não poderão. Esse muitos revela que poucos entrarão. E o último, já sou filho de Deus, ele não vai condenar ninguém. Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Essa é a palavra. E a terceira desculpa, vou me acertar. Depois eu decido, até sei que o evangelho é o certo,
eu vou me acertar e depois eu decido. E esse texto de Atos 17, 30 e 31 diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Diz comigo, agora. Agora desde quando? Desde que Lucas escreveu Atos. Agora, porém, notifica a todos os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, um dia vai ficar claro, Deus notifica a todos os homens em toda parte que se arrependam. Não é se acertar, é se arrepender. Terceira parte que eu quero falar agora é sobre o uso dos dons, e eu vou terminar aqui. Uso dos dons, ministrar curas. Marcos 16, 17. A importância da fé de quem ministra. Deixa eu falar uma coisa com você. Quantos aqui já se ousaram a orar por alguém enfermo? Levanta a mão. Isso. Eu quero te desafiar a partir de hoje, você começar a exercitar isso, porque é mandamento. Jesus falou, curai os enfermos. Falou para quem? Falou para os discípulos. Curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. É mandamento fazermos isso. Jesus mandou fazer isso. Só que é importante, a fé de quem ministra. Marcos 16, 17 diz, e estes sinais acompanharão aqueles que... Segundo, no uso dos dons para ministrar curas, acreditar que já aconteceu a cura daquela pessoa. Esse texto de Marcos 11, 24, muito interessante, isso é uma chave. Uma vez eu ouvi aquele irmão Abe Uber falando, e eu nunca mais esqueci desse texto e eu gravei. Ele disse, o que vocês pedirem em meu nome, Jesus falou, crendo que já recebestes. Pediram, crendo que vão receber não, que já recebestes, e assim vos será concedido. E assim será feito. Quando você for orar por alguém, você já precisa orar, vendo que já foi feito a cura da pessoa. Terceiro, quando vamos orar por alguém, a ordem deve ser imperativa. Mateus 8:3, quando aquele homem pediu a cura a Deus, ele falou, quero, seja curado. Normalmente eu encontro pessoas que vão orar por enfermos, e elas começam, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, vai curando essa pessoa, Senhor, vai fazendo vai curando, vai transformando. Se você for ler para a prática de Jesus no Novo Testamento, e você for olhar para a prática dos apóstolos no Novo Testamento, todos eles dão uma ordem, e é imperativo a doença. O que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta. Você não vê orando, você vê ordenando. A ordem para curar enfermos é imperativa, você dá a ordem para que seja curado. Eu lembro só de um texto de Jesus orando ao Pai diante de algo. Foi diante de Lázaro quando estava morto. E ele falou, Pai, graças te dou, porque você me ouve. Mas eu sei que tu me ouve, mas eu só estou falando isso, para que eles creiam que tu me ouve. Ou seja, eu estou orando a ti, não porque eu vou orar a ti para ressuscitar Lázaro, para provar que quando eu falar para ele, vem para fora, com outras palavras, as pessoas vão acreditar que tu me ouve. A ordem sempre é imperativa. Vai para a palavra quando for para casa. Você que o Senhor
te compungir, procura os textos de cura de Jesus e dos apóstolos. Você vê sempre uma ordem imperativa. Outro ponto, perguntar, isso é uma questão de fé nossa, após a oração, caso seja necessário, orar novamente. Em Niterói agora, a gente estava no sábado à noite, e os irmãos foram direcionados a orar pelos enfermos. E aí eu falei, é hoje que eu vou fazer esse teste. E a gente terminava de orar, normalmente a gente termina de orar pela pessoa, a gente fala assim, em nome de Jesus, Senhor, cura, Senhor, cura, cura. Em nome de Jesus, declaro cura sobre a tua vida. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz. A gente tem medo. Meu irmão, você estava sentindo dor? Estava. Procura dor. Procura aí. A gente precisa se mover assim. Procura dor, meu irmão. De 0 a 10, está quanto? Ele falou, não, estava 10. E agora? Não, acabou. Ah, não, está 5. Opa, então vamos orar de novo? Jesus não é Deus de melhoral. Ele vai curar. Então vamos de novo. Vamos orar aqui, de novo. E agora? Agora está 1. Não, então vamos de novo. Enquanto você tiver e não constranger a pessoa, ore por ela. Tenha essa prática em casa, comece isso em casa. Antes de pregar lá em Niterói no domingo de manhã, a gente tinha no sábado à noite exercitado isso, e a gente viu pessoas que saíram curadas, pessoas que não saíram curadas, pessoas que saíram mais curadas, pessoas que foram curadas completamente. A menina foi na frente com febre, e a gente orou por ela. Quando a gente terminou de orar, ela começou a suar. Aí a gente chamou, vem uma mãe aqui, bota a mão aqui na testa dessa menina. Não, a temperatura dela está normal, então está curada. Saiu dali da oração suando. O outro irmão grandão falou, estou cheio de dor, estou febril, estou uma semana, oramos. E aí? Procura. Não, saiu, mas só está uma dorzinha aqui. Não, vai sair, pô. Essa dorzinha vai sair, em nome de Jesus. E agora? Procura. Não, passou. Estou curado. Aí ficou todo bobo, estou curado. Eu botei esse testemunho aqui, John G. Lake. Se depois você procurar sobre ele, um irmão que viveu em 1890 e alguma coisa, e ele tem registrado, ele gostava muito disso, ele tem registrado 100 mil curas. Como é que ele fazia? Ele começou a preparar os irmãos, que na verdade, ele começou a treinar os irmãos que se relacionavam com ele. E ele dizia para a pessoa, olha, vai na casa dos vizinhos e pergunta se tem alguém doente. E se tiver, entra lá e ora. E só volta aqui depois que a pessoa estiver curada. E as pessoas voltavam. John, anota aí mais uma. E ele, mais de 100 mil curas registradas. E onde que tudo começou? A família dele, ele conta que era uma família doente. Seus irmãos, ele perdeu irmãos por causa de enfermidade. A sua esposa estava no leito de enfermidade. Ele mesmo passava por algumas enfermidades. E um dia um pastor foi lá e orou e falou para ele, John, acostume-se, essa é a vontade de Deus. Ele falou, não, eu creio que Deus pode curar. Deus não criou a enfermidade. E eu vou orar com fé. Eu vou morrer crendo. Se não for curada, mas eu vou morrer crendo. E eu vou seguir declarando. E ele declarou sobre a vida da esposa dele. E a esposa dele foi curada. E aí ele gostava de comprovar a cura. Ele gostava de comprovar. Ele abriu um centro de oração por pessoas, do lado de um raio-x. E as pessoas chegavam, uma vez chegou um camarada com tuberculose lá, com diagnóstico de tuberculose, ele orava e falava, entra naquela sala do lado, faz o raio-x. O cara ia, voltava. Ele olhava e falou, e aí, qual o laudo? Não, está ruim ainda. Orava de novo, volta. O cara foi e voltou 5 vezes e foi clareando até o pulmão ficar plenamente limpo. Creio que nesses dias, Deus está nos chamando a nos mover dessa forma. Começa assim, eu estava falando isso. No domingo de manhã lá em Niterói, eu fui dormir com soluço. Estava conversando com o Rafael, esposo de Joyce, e com soluço. Aí eu fui pegar um copo d'água assim, eu falei, eu sei como é que cura o soluço, todo bobo. É só beber, não sei quem sabe fazer isso. Uma vez eu estava no aconselhamento, a moça pediu para eu fazer isso, fiquei todo envergonhado. Só beber o copo na outra aba do copo. Veio de ser por aqui, ser por aqui. E tu vai riando.
Aí a moça falou assim, Rony, pode fazer que você vai ser curado. Eu aconselhando ela, mas eu quero te dizer, irmã, que Jesus vai transformar você. Ela falou, Rony, bebe aqui. Aí me deu um copo, aí eu fui bebendo. Eu falei, não, você está me fazendo pagar mil, que você é pilha. Não é, Rony, é verdade e tal. Aí eu fui. Aí eu, passou. Ela, estou falando para você e tal. Aí eu fui com o Rafael, comecei a conversar com ele. Eu falei, Rafael, pera aí que eu sei como é que curar isso. Aí eu peguei um copo d'água. Entendeu? Aí eu falei, caramba, não deu certo. Aí fui dormir com soluço. Quando eu acordei de manhã, 7 horas da manhã, fui no banheiro, falei, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar assim? Aí deitei na cama, olhei para a Mariana, falei, amor, tem como você orar por mim? E foi instantâneo. Ela falou assim, em nome de Jesus, eu acho que ela estava meio sem fé. Senhor, em nome de Jesus, cura. Aí olhou para mim assim, ó. Aí passou 10 segundos, 15, 20, 25, 30 minutos. Falei, estou curado. Aí fui pregar sem soluço. Se a gente praticar isso, a gente corre para o Tilenol, a gente corre para o Doril, a gente corre para essas coisas. Mas como você quer ter ousadia de orar por alguém, se você não nas coisas pequenas, você já não começa a exercitar a tua fé. Esses dias teve uma irmã que veio aqui na frente e ela precisava de um milagre, não era uma cura. Era um milagre, um milagre. E ela foi na frente e começou a chorar. E aí eu olhei, aí eu pensei assim, eu vou lá, vou ordenar cura. Milagre, era um milagre só. E aí eu falei, minha irmã, você acredita em milagre? Ela falou chorando, eu creio. Eu falei, eu também. Então nós vamos orar. Aí comecei a orar, ordenando milagre. Eu falei, ó, se Deus fizer, Deus aqui é poderoso. Eu não tenho poder, mas Ele pode fazer. Vamos orar? Eu creio que pode acontecer agora aqui na frente de todo mundo. Ela falou, eu creio também. Aí juntou a minha fé com a fé dela. E aí a gente começou a orar, e eu comecei a chorar. E eu comecei a declarar, e ela começou a chorar. E eu olhava, e eu declarava. Teve um irmão que estava aqui, quando ele viu a cena, ele deve ter pensado, eu falei para ele, pô, vai ter um milagre ali, cara. Eu vou encostar. Aí ele foi andando devagarzinho. Quando chegou perto, ele pegou a mão da irmã e levantou e começou a orar. Eu falei, rapaz, você pegou carona na minha fé. Que nada, rapaz. Eu falei, é sim, pô, que se acontecesse um milagre ali, você ia dizer que estava junto. Aí ele ficou rindo pra caramba. Eu falei, rapaz, eu te vi, rapaz. Você não estava lá, de repente você apareceu, pegou a mão dela, levantou. Nós precisamos crer nisso. Precisamos nos mover dessa forma. Já orei, pessoas não foram curadas. Mas imagina você orar por 50 paralíticos e 49 não serem curados, mas um só ser curado. Imagina o impacto que vai dar isso, a credibilidade para o Evangelho. Luciano Subirac diz que essa foi a ligação do irmão para o outro. O irmão falou, dois pastores falando, estamos fazendo um tempo aqui de oração e unção com óleo, eu queria que você viesse aqui para estar entre nós, porque eu sei que você já levantou, no nome de Jesus, alguns paralíticos, eu queria que você estivesse aqui. Você tem essa graça, esse dom. E o irmão do outro lado falou assim, pastorzão, pastor, vou só te dizer uma coisa, sabe por que eu oro e Deus faz? Ele falou, não, ele falou, só porque eu oro. Porque eu oro por 10, por 20, por 30 e não acontece nada. E de repente eu oro por um e acontece. E aí, depois de 30, eu oro de novo e acontece. E as pessoas começam a acreditar. E começam então a experimentar, porque o milagre também é de quem crê. Samuel ministrando para a gente falou isso. A palavra diz isso, que é quem está doente. Procure o enfermo. Franco falando com a gente falou, normalmente Deus não cura alguém que é enviado ao presbitério. Olha só, meu irmão, você está doente, quero te levar lá no presbitério para ser curado. Normalmente essa pessoa não é curada. Mas a pessoa que começa a crer que ela vai experimentar uma cura de Deus e um milagre de Deus, e ela vai na fé dela, normalmente essa pessoa é curada. Quando alguém vem buscar a gente, fruto da fé do enfermo,
normalmente essa pessoa é curada. Exerça isso em nome de Jesus. E termino dizendo sobre a libertação de demônios. A autoridade que temos, Lucas 10, 19, diz que Deus nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno e nada nos causaria dano algum. Lucas 10, 19. Entenda que você foi revestido da autoridade para expulsar demônio. Entenda que Deus, por causa do Espírito Santo que está em você, você foi revestido de poder. Se você foi batizado com o Espírito Santo, você foi revestido de poder para isso. Então, use o nome de Jesus. Marcos 16 diz, em meu nome expulsarão demônios. E agora eu quero ensinar uma dica que eu aprendi desde novinho. 1 João 4, 1 e 4. É o teste. Sempre fiz e sempre deu certo. João diz assim, provai os espíritos. Se alguém confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Mas se um espírito não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus, é do anticristo. Toda vez que eu fiquei na dúvida se alguém estava endemoniado ou estava dando piti, é o que a gente fala no quartel, fulano está dando piti lá, ó, né? Toda vez eu fiz esse teste. Eu sempre pedia para a pessoa, repete comigo. A pessoa com a voz, Jesus Cristo veio em carne. Se fala veio em carne, não está endemoniada. Se falar veio em espírito, ou ficar quieta, ou chorar, não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Tem como botar esse texto aí? Tem um outro em Coríntios, que eu ainda não fiz esse teste, que diz assim, todo que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse é o Espírito de Deus. Não fiz esse teste ainda com esse texto. Bota aí, por favor, 1 João 4, 1 a 4, para respaldar a palavra. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Obrigado. Uma vez fui orar por uma menina, e a gente estava no ônibus indo para a vigília, lá em Bento Ribeiro. Mariana estava nesse ônibus, e eu falei para ela assim, eu vou dizer uma coisa para você. Ela falou que o jeito que você tem se portado, e o jeito que você tem ficado com vários homens, como eu sei e a gente sabe, você não está liberta. E ela falou, não, eu estou. Eu falei, não está. Não está. Existe um espírito agindo em você. Eu quero orar por você. Posso orar por você no ônibus indo? Ela falou, pode. Eu falei, se eu orar por você e você tiver o Espírito Santo, vai manifestar em você o Espírito Santo. Mas se eu orar por você e o que tiver em você não for o Espírito de Deus, vai manifestar em você o que está dentro de você. Está combinado? Ela falou, está combinado. E quando eu botei a mão na cabeça dela, de olhos abertos, eu comecei a orar e o rosto dela começou a mudar. E aí eu falei, e aí quando eu comecei a expulsar o demônio, veio uma moça que tinha muito mais experiência que eu, de caminhada de evangélico, muito mais tempo, e ela veio, o que está acontecendo? Ah, não, a menina ali manifestou um demônio. E ela, que isso? Ela foi, eu falei, estou falando, moça, está manifestado o demônio aqui, ela não está, não está, e ficou eu e ela, não está, e a menina ali, aí a menina começou a chorar. Aí eu falei, vamos fazer um teste. Eu não vim convertido, tinha lido esse texto. Vamos fazer um teste. A Bíblia diz que aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Repete comigo, repete. Não pedi para falar, não repete. Jesus Cristo. Aí ela, Jesus Cristo. Chorando, eu falei, vem em carne. Ela, veio em espírito. Começou a chorar.
eu falei, estou falando que ela está endemoniada. E aí a moça falou, não, não está. E abraçou ela e me tirou. Não consegui naquele dia cooperar com a vida dela. Eu era novinho, tinha 17 anos. Devemos, se você tiver uma experiência, prove o Espírito. Esses dias me chamaram um tempo atrás para ir aqui no banheiro. Rony, tem uma moça endemoniada lá no banheiro feminino. Eu falei, vai lá na frente, lá ver quem está. E fui. Cheguei lá, botei a mão na menina, ela foi e encravou uma unha aqui em mim. Eu falei, não é demônio. Não é demônio. Comecei a ordenar no nome de Jesus e não obedecia. Aí eu olhei, falei assim, ó, piti. A menina, quê? Eu falei, piti. Vamos fazer o seguinte, pega ela aí, vamos levar no UPA ali. Vai levar no UPA? Eu falei, vamos, é piti. Aí agarramos e fomos levando. Aí saímos daqui com ela. Vamos embora. Aí, pega o carro lá. Pegamos o carro, dei uma volta e a menina. Aí eu falei, para no UPA aí. Quando parou na porta do UPA, ela... Eu falei, vamos entrar, vamos tomar remédio. Vamos embora. Aí o rapaz tinha levado ela, não, Rony, faz isso não. Eu falei, não, uma injeção. Um sossega-leão, porque não é normal isso. Mas aí preferiram ir embora, eu vim andando do UPA ali. Prove os espíritos. Segundo, dentro da libertação, ordene, não deixe fazer alvoroço. Não permaneça de olhos fechados, permaneça de olhos abertos. E não deixe fazer alvoroço. Atos 16. Último texto, Paulo diz, está andando e uma mulher atrás dele. Eis aí o homem de Deus. Homem de Deus. E Paulo andando e vivendo. Eis aí o homem de Deus. Ele ficou zeloso no espírito, irado no espírito. E ele olhou para trás e repreendeu aquele demônio. Era um demônio, a menina estava endemoniada. Atos 16, e a Bíblia diz que ela é liberta daquele demônio. Não deixe o inimigo fazer alvoroço. Se manifestar algum demônio numa reunião, não deixe fazer alvoroço. Faz igual eu fiz, em nome de Jesus. Me acompanha. Vira as costas. Estou brincando. Bom, eu fecho aqui dizendo, pode fechar, nós somos a resposta para esse mundo. Queria orar a Deus contigo, em nome de Jesus, sentado, e eu queria que você colocasse as tuas mãos diante do Senhor. Estenda as tuas mãos, mesmo sentado diante de Deus, que eu quero orar agora em nome de Jesus para o Senhor canalizar algo na tua vida. Paulo diz que se esforçava para estar no meio dos romanos, a fim de compartilhar algum dom. Eu quero nessa noite orar pela tua vida, para que você receba ou seja reavivado no dom que Deus te deu. Seja em cura, seja em libertação, seja em qual capacidade. Você e eu precisamos de capacidade. Eu tenho orado nesses últimos dias assim. Eu vou diante do Espírito Santo e eu falo, Espírito Santo, por favor, eu quero o fruto. E eu vou enumerando os 9. Eu quero amor, quero ser cheio de amor. Eu quero ser cheio de fidelidade. E eu vou dizendo, fidelidade à visão, fidelidade aos meus pastores, fidelidade aos irmãos que cuidam de mim, fidelidade ao evangelho, fidelidade ao chamado, fidelidade à minha família. Eu vou nomeando. Eu quero alegria. Espírito Santo, eu quero alegria. Eu não quero entretenimento. Não quero me encher de entretenimento. Quero alegria. E depois que eu termino as 9 características do fruto, eu vou para os 9 dons espirituais e eu começo, Espírito Santo, eu quero operar milagres. E eu começo a pedir a Ele. Nós esquecemos desse versículo, nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. Buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Quero te animar nessa noite, a você começar a buscar essa vida no Espírito. Produzir fruto, que o Senhor produza fruto através de você. Começa a pedir a Deus nessa hora, em nome de Jesus.
Começa a pedir a Deus, começa a pedir ao Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que reparte na igreja, com o intuito não de um homem ser visto como espiritual, sensível a Deus, notado, nada disso, com o intuito da edificação do corpo de Cristo. Se você diz, Rony, eu preciso acertar minha vida e me arrepender, então antes de pedir os dons, se arrependa aí no teu lugar. Senhor, me perdoa porque eu me calei nesses últimos dias. Me perdoa que eu me calei nesses últimos meses. Eu não tenho pregado o evangelho. Eu não tenho feito o serviço que é comum a mim. Se tu, Pai, trabalha para que as pessoas acreditem em Jesus, creiam, confiem, se entreguem, e o Espírito Santo trabalha por isso, quem sou eu para não me juntar a Ele? Quem sou eu para não me juntar a Ti? Diga isso para o Pai. Não se acostume com menos do que Deus tem para você. Não se acostume com entretenimento. Se acostume com a alegria do Senhor. Não se acostume com um evangelho que consiste em palavras persuasivas. Busque o poder de Deus. Oh, em nome de Jesus, Pai. Nessa noite, nós juntos aqui, oramos em família, te pedindo em nome de Jesus. Nós queremos levar a sério as palavras que o Senhor tem falado com a gente nesses dias, Pai. Nós queremos levar a sério, Senhor, o que o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações. Nós queremos nos arrepender nessa noite, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos de Ti. Sem Ti nós não podemos fazer nada. Mas nessa noite nós não só queremos reconhecer, Senhor, esse é um passo. Nós queremos deixar tudo o que precisa e ir atrás, buscar com zelo tudo que está diante de nós, Senhor. Queremos voltar a uma busca sincera, de qualidade. Queremos voltar para a Tua vontade, para o centro da Tua vontade. Nessa noite, Pai, nos levanta como igreja, para sermos igreja, para sermos instrumentos, para arrebentarmos com as portas do inferno. Queremos, em nome de Jesus, ainda esse ano, te dar um fruto. Não queremos deixar virar esse ano sem te apresentar frutos em nós, entre nós e através de nós. Queremos nos esforçar para esse ano ganhar alguém, Senhor. Queremos nos esforçar esse ano, não deixar esse ano virar sem formarmos alguém, discípulo do Senhor, como modelos do rebanho, Senhor. Livra-nos do entendimento de sacerdotes e leigos, Senhor. Todos somos sacerdotes, Senhor. Que a Tua palavra entre nos nossos corações. Que a Tua palavra entre no coração de cada um aqui nessa noite. Eu te peço, Pai, reparte entre nós essa revelação. A revelação do serviço comum a todos. No nome de Jesus, Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus.